Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Conexão das Mulheres, ativar o sininho de notificação porque toda quinta-feira à noite tem um episódio novo. E hoje eu trago um convidado aqui que vai esclarecer muitas dúvidas que eu sei que você aí na sua casa tem e eu também tenho aqui. Então a gente vai receber com muita gratidão Daniel Oliveira. Obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. Daniel, dizem que se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né? Vamos entrar nessa questão do direito da família. Primeiro se apresente, fale qual que é a sua especialização. Sim, meu nome é Daniel Oliveira, trabalho com direito de família e sucessões há mais de 15 anos, tenho um escritório especializado na área e cada dia um caso diferente, histórias diferentes. Direito de família a gente diz que nunca é uma linha só. Cada história é uma história e cada particularidade é uma particularidade. Então é muito interessante a área. Legal. Então vamos lá esclarecer algumas dúvidas. Sim. Primeiro, relações, né? Você começa a se relacionar com uma pessoa, tá ali há anos com essa pessoa, vai morar junto, mas não tem nenhum documento que formalize essa união. Como que funciona isso se essas pessoas se separam, os direitos que cada uma tem dentro dessa relação? É engraçada essa história porque as pessoas hoje em dia é muita informalidade, né, na relação pessoal entre as partes. Uhum. Elas começam a se relacionar, elas começam a morar juntos, elas começam a dividir contas, elas começam a fazer as coisas e mesmo assim não admitem que estão numa relação estável, estão no namoro, estão numa questão dessa. Quando passa muito tempo, às vezes um ganha mais dinheiro que o outro e tal, começa a fazer uma capitalização de recursos e tal, e de repente o amor acaba se esvaindo e acaba. E daí? O que vai fazer? E daí as pessoas começam a perceber que elas têm tanto deveres quanto direitos naquela relação. Aquela relação é muito mais séria do que o namoro, do que elas imaginavam, entendeu? E isso acaba indo para o judiciário porque as pessoas não admitem e tal, não conseguem reconhecer e vai colocar na mão de um terceiro para ver se aquilo realmente era uma relação estável ou não. Mas não só em relação à questão de direitos e deveres, mas essa constituição de um contrato, digamos assim, para essa relação é uma segurança para ambas as partes, certo? Porque assim, normalmente quando acaba o amor e quando se decide essa separação, nem sempre o pessoal tá ali muito numa situação muito confortável e parece que o ódio predomina muitas vezes. Sim. E aí aquele amor todo virou uma bagunça e você quer ver o capeta, mas não quer ver o outro na sua frente. O que acontece? Quando não tem um contrato instituído, você não sabe o regime de bens que vigora naquele casal. Tem direito ao quê? Tem direito ao quê? O que foi constituído durante a relação? E mais, no final da relação, dependendo do que acontecer para aquela questão se romper, é o que vai prever normalmente o que vai acontecer no futuro. Então, geralmente, quando tem traição, quando tem desrespeito entre as partes, violência e várias coisas que podem piorar bastante a relação pessoal das partes, isso acaba indo para cima dos bens, dos alimentos, da criança, da guarda, e daí tudo acaba estourando, entendeu? Lá na frente. Quando não se tem um contrato, daí a incerteza é maior ainda, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Demoram esses casos que não tem contrato para se definir Sim. Como ficam as coisas? Demoram, e o judiciário é moroso hoje, o juiz prefere se carregar de provas suficientes para decidir, e isso não é uma questão fácil. Então é uma coisa demorada e que leva bastante tempo até definir. E um desgaste muito grande desse casal, total, né? E talvez até problemas financeiros até se resolver a questão. Porque às vezes a mulher não trabalha, o homem não trabalha, e tem que definir se é uma união, se tem alimento, se não tem alimento, se tem partilha de bens, se não tem partilha de bens.
Eu tenho casos de união estável que demoram 8 anos, 10 anos. Nossa, para E vai ser definir. reconhecida. E agora, depois de 8 anos, que a pessoa vai atrás da pensão desse falecido companheiro, porque ficou brigando com a família dos colaterais, porque não tinha filho. Uhum. Então briga com a família, eles dizem que é união estável, a família diz que não é. 8 anos, sem receber o benefício do INSS. Como então que é a melhor forma, quando você tá numa relação, né? Namorando há muito tempo, qual que é a melhor forma de se constituir tudo isso para que, claro, ninguém casa querendo separar, a questão não é essa, mas para se precaver e para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila se no futuro acontecer alguma coisa. É lógico, todos os meus clientes, 10% me ligam para fazer uma consulta dessa, do que eu vou fazer no futuro. Uhum. As pessoas não se precaveem, entendeu? As coisas vão acontecendo e a relação vai escalando, né? De namoro para união estável. Então, os que estão mais preparados, já passaram por situações já difíceis no direito de família, eles acabam me procurando para se resguardar. Então, começou a namorar com uma pessoa, já faz um contrato de namoro. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Essa eu não sabia. Tá O ficando... que consta um contrato de namoro? Gente, vai virar moda. Os advogados vão bombar. O contrato de namoro já é moda. Já é moda? É atual isso? É bem recente? atual, tem bastante. Porque as pessoas não querem mais oficializar, não querem mais constituir uma união sem saber que estão numa união. Geralmente, quando ela passa por isso lá atrás, ela fala assim, não, agora eu vou namorar. E daí ela já fala, eu já tive um problema lá atrás, se você quer namorar comigo, nós vamos fazer um contrato de namoro. E a partir de agora a gente está namorando, mas é um contrato de namoro. Isso parte mais do homem ou da mulher? Depende de quem tem mais recurso. Ah, eu costumo então dizer... sempre é... Mas aí é complicado, porque você começa uma relação na desconfiança, né? Só que também, ao mesmo tempo, deixa a pessoa tranquila. E se você quer realmente namorar com a pessoa, seja ele homem ou mulher, e ele tá te falando que para ele é mais tranquilo, eu acho que não seria um grande problema. E as coisas são mais oficializadas hoje mesmo. A gente, quando a pessoa tem muito recurso, é complicado. Ela fica temerosa do que pode acontecer lá na frente. Então ela fala, meu advogado falou para fazer... O meu advogado que cuida dos meus planejamentos sucessórios, da minha sucessão, ele diz que tem que ser assim. E quando a gente tiver que casar, a gente casa, entendeu? Mas por enquanto é o namoro e está oficializado o namoro. E normalmente, quais são as cláusulas desse contrato? Olha, o normal é dizer que tivemos uma relação a partir daqui, de namoro, que vigora para frente, e é isso. É mais para descrever que houve a relação. A partir de tal data. Da tal data. Tem alguns casos que a pessoa é mais rica. Eu já vi histórias de um jogador de futebol novo aí, que tá indo para fora, tal, que diz que tem um contrato de namoro com cláusula de rescisão em caso de traição, com indenização. Para ambas as partes. Deve ser, eu não sei, eu não vi o contrato. Tá. Dizem, né? Eu acho um pouco absurdo, porque a relação de namoro é um começo de tudo. Não tem que ter cláusula de indenização se você trair. Mesmo porque, pra mim, no namoro... E desculpe, o namoro, assim, a eficácia é meio relativa. Não tem ainda um vínculo de bens, de direitos, de deveres, alimentos, essas coisas não vigoram no contrato de namoro. Então, pra mim, tem que ser o mais simples possível. Se começar a namorar já estipulando uma indenização, se trair, parece uma coisa meio fora. O contrato já é estranho. O contrato? Então você põe uma indenização aí, já não cabe, pior ainda. Já não cabe esse contrato. Mas acontece também. E se assinou escritura pública, é capaz de ter validade essa cláusula. Mas o importante o contrato de namoro tem eficácia no máximo 1 ano, 1 ano e meio. Tá. Ele precisa ser renovado. Porque você fala que hoje tem um namoro, mas amanhã você pode ter uma união estável. Tá, então hoje você tem um contrato de namoro, amanhã a mulher tá grávida, é uma união estável, entendeu? A partir de que momento que um relacionamento não tem um contrato de namoro, tá? A partir de que momento um relacionamento, ele vira uma união estável? Tá bom. Eu posso ir para trás um pouquinho? Pode, a gente começa na escalada desse afeto. Vamos lá. Então escalada do afeto, olha que lindo. Escalada do afeto. Olha, eu acho que pode ser esse o nome do episódio, escalada do afeto. Porque você imagina, a pessoa começa a ficar. Então ela vai nas mídias lá, daqueles sites de namoro, tal, encontra o match perfeito, começa a ficar com essa pessoa. Essa relação é bem pessoal, ela vai geralmente... É difícil ser até monogâmica, porque ele tá conhecendo, às vezes tem outros contatinhos, né, que eles chamam e tal, e vai e começa a conhecer essas pessoas. Chega uma hora, daí até faz viagens, até passeia, às vezes paga uma conta, mas é um negócio que não tem muito compromisso, informal, né? Ficar né? informal. Ali. Daí depois ele faz sua escolha e decide namorar.
Tá. Então ele faz sua escolha certa e fala, não, essa é a mulher Essa. que eu quero pro futuro. Mas tal. pode ser o contrário também, né? Você tá falando, a gente escolhe aquela mulher, mas a mulher que também pode E, estar não, no protagonismo do negócio. Sem gênero, pelo amor Sem de Deus. gênero, Eu falo tá. mais porque mais Porque pessoalmente a sua falando, figura- Tá. mas direito de família não tem gênero, Tá. não adianta. Tanto não de um adianta lado colocar quanto pro do lado outro. mulher, homem. Todo mundo tem direitos e deveres, independente do sexo, Tá bom. entendeu? Ficar mais fácil pra mim, ficou mais assim, mas não se preocupem, é Tá. pros dois lados. Daí essa pessoa começa a se interessar pela outra e começa a namorar. Tá bom. Ah, e faz a parte que pode ser uma união afetiva também, entendeu? Tá, Então, claro, claro. sem gênero mesmo. Tá. Nessa união já de namoro, ele já começa a levar pra casa, pra família, as pessoas conhecem, é namorado, tal, começa a passear com ela, viaja, às vezes paga umas despesas, tal. Algumas relações são monogâmicas, mas outras também são abertas. Então ainda não é tão formal o namoro. Só que depois de um tempo esse namoro começa a ficar sério e essa pessoa passa a dormir na casa dessa pessoa, do outro. E daí ela dorme um dia. De repente, na semana seguinte, ela dorme 2. No mês seguinte, ela já tá 3, porque ela tem que trabalhar, tem o rodízio, não sei o quê. Daqui a 5 meses, Ela já tem uma parte do a guarda-roupa. pessoa já tem a parte do guarda-roupa, ela já divide despesas em casa, Tá. eles já estão juntos em eventos familiares, eles viajam com a família toda pra fora. Então a relação que era de namoro acabou quase se virando uma união estável. E que só tá dependendo de um tempo passar para virar uma união estável. Só que com um grande problema. A partir do momento que a união estável é considerada união estável, tem regime de bens. Então tudo aquilo que se adquiriu após o começo daquela união estável, que vai se fixar uma data, vai ter partilha de bens meio a meio, entendeu? Tá. Tendo esforço comum ou não. Se a outra pessoa não trabalha, vai ter direito a alimentos. Então são várias coisas que a pessoa acha que está namorando, mas não está. Já está numa Já está uma união estável, mesmo que não tenha contrato, porque não é obrigatório o contrato. E aí, caso ocorra ali uma separação, que por vezes, como não tinha um documento formalizado, mas a outra parte fala, não, mas eu tava, mesmo que não tivesse nenhum documento que formalizasse isso, eu tenho direitos. Aí fica mais difícil a prova do ocorrido por conta de não ter essa data pré-fixada. Sim. É difícil a prova do ocorrido, tanto positivo quanto negativo. Sim. Falar que não teve uma união estável é muito difícil. Falar que teve uma união estável, provar a união estável é um pouco mais fácil do que falar que não teve, entendeu? Então é difícil fugir. Quando você vê que tem uma situação de união estável, é difícil você... Você pega muitos casos? Pego vários. Sim. E a procura pelo seu escritório vem mais por uma parte masculina ou feminina, querendo comprovar uma união estável? Olha, eu não tenho esse perfil só mulher ou só homem, eu atendo todos, né? Tá bom. Mas a procura no meu escritório é mais mulher mesmo. Porque geralmente, tá no meio que eu vivo, os homens têm mais condições financeiras, mas é uma coisa bem do meio ali. Isso pode mudar hoje. E aí, se tem filho, então, você... Ah, não. Daí se tem filho, já é união estável. Já é união estável. Uma gravidez, pra mim, já é uma união estável. Você tá namorando, a mulher engravida, é uma união Mesmo que estável. não more junto? É, porque já tem o propósito de constituir família. Tá evidente, entendeu? Você tem um filho já encaminhado. Aí você tem uma família. E a coabitação não é obrigatória. Você tem muitos casos de pessoas que moram em casas separadas, mais velhos, mas tem uma união estável. Constituída ou não, mas é uma união estável. Qual que é a dica, então, para as pessoas que estão iniciando um relacionamento? Claro, as minhas amigas solteiras dizem que hoje em dia está cada vez mais difícil arrumar algum parceiro que queira um relacionamento sério, né? Porque, enfim, o mundo mudou muito. E quando se impõe ou se pretende impor alguma coisa nesse sentido, acho que torna ainda tudo um pouco mais difícil, né? Sim. Como abordar esse assunto com o outro sem que o afaste para ambos os lados? Tem uma forma de que isso seja feito? Eu acho que para constituir, é isso? Para pedir para constituir? Vamos constituir. Eu acho que a insegurança é o assunto que deve vigorar, entendeu? Fala, hoje a gente não tem nada, hoje nós estamos aqui numa relação que eu não sei o que eu tenho, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A gente precisa definir o que vai acontecer.
Então, seria importante você me dar essa segurança para daqui para frente a gente saber se a gente vai E ficar eu junto. te dar essa segurança também. E eu te dar essa segurança. Talvez esse seja o ponto. Para a segurança de ambos, Isso. é melhor que a gente tenha. Porque Isso. se você parte... eu preciso de segurança, né, do meu lado aqui. Eu preciso de segurança. Pode ser que se afaste o outro. Sim. E é gozado que às vezes as pessoas não querem casar porque daí não quer formalizar e acaba ficando pior, entendeu? Fala, não, eu não quero deixar a coisa muito séria, deixa desse jeito, tal, para não formalizar, porque é melhor não estar casado. E depois ela descobre que tem um negócio. E existe alguma diferença entre a união estável e o casamento, de fato? O casamento mesmo? A união estável e o casamento hoje são equiparados pela São. lei e jurisprudência. Então hoje não tem diferença. O casamento é um pouco mais formal. Porque o Sim, casamento você tem tem um proclama, você tem que fazer todas as O coisas. tal das testemunhas. A união estável hoje você faz um documento particular, reconhece a firma dos dois, deixa debaixo da gaveta, guarda lá, o dia que você precisar você usa. É possível fazer dessa forma. Dessa forma, muito, É lógico, muito informal, né? Mas pode ser questionado o documento, ele não tem tanta Tá. validade quanto uma escritura. Mas a união estável é um pouco mais informal e sempre foi mais informal. Eu tenho um documento de união estável com meu marido, mas foi feito em cartório, Cartório, uma escritura. tudo direitinho. Aí, tudo que é feito por escritura pública é muito mais difícil de você contestar, entendeu? Porque tem o órgão público Claro, trabalhando, claro. dá aquela veracidade pro documento, então é muito melhor, sabe? É uma coisa que dá mais garantias para ninguém contestar lá no futuro, porque as pessoas contestam também se existiu uma união ou não. Como o caso de um apresentador famoso aí, que faleceu há pouco tempo. E é muito interessante esse caso, até se você me der essa parte. Claro. Você imagina uma pessoa que tem 3 filhos com a outra, uma pessoa que tem uma casa dada pela outra nos Estados Unidos, todo mundo mora lá, a mãe cria os filhos e de repente essa pessoa falece e vem todo mundo dizer que ele tinha uma outra opção sexual e que aquilo não era um casamento. Não tem Só que daí você vai atrás dos documentos, essa pessoa tem 5 revistas caras em Miami, lá no Orlando, onde se morava, com todos eles não tem no como. sofá, Contra minha fatos, não família e tal. argumentos, né? Então daí você fala, se isso não é uma união estável, o que é uma união estável então? 3 filhos. Você acha que a opção sexual, alguma coisa desse tipo, vai variar? União entre 2 pessoas, propósito de constituir família. Pública e duradoura. Então, pública, revista, duradoura. Mais de. Agora, se tinha mais alguma coisa por fora, são outros 500. Outros 500. Né? A gente pode até constituir uma família aqui, tem tudo. A prova tá aqui. Sim. O que tá aqui no paralelo já é outro assunto. E a nossa lei não permite o concubinato, que é a relação lateral. Então, não teria como nem falar que tem, porque aquilo era pública, era ali. Porque a nossa Constituição não permite. Mas assim, vai ter várias doutrinas e é uma briga para anos, porque o patrimônio é muito grande. É muito grande. Então, assim, não dá nem para dizer o que vai acontecer. Mas para nós que trabalhamos, para eu que sou mais legalista e uma cabeça aberta também, é até estranho questionar isso, entendeu? É uma coisa muito diferente. E partimos agora para o casamento oficial, né? Então ali é mais formal o casamento, né, isso, Daniel? É mais formal, tem lá várias pessoas que assistiram aquilo, né? E houve a concepção da família naquele momento. Só que nem tudo são flores, né? Sim. Existem situações que a pessoa... Porque a gente falou assim, a gente não casa para separar. Mas ocorrem situações na nossa vida que, de repente, isso acontece. Sim. Eu sou filha de pais separados, eu tenho 48 anos, meus pais separados quando eu tinha 5. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Sim. Agora, a forma com que as pessoas encaram essa separação, eu acho que determina muita coisa. Quando se tem filhos, eu acredito que isso é um pouco mais difícil. No seu escritório, quando você tem a procura ali num casal que quer se separar, normalmente esse casal já vem junto, queremos nos separar e precisamos de um advogado aqui para nos auxiliar nessa separação amigável. Ou normalmente uma das partes está pé da vida por algum motivo que aconteceu e te procura... Eu quero que você me defenda aqui, você me represente para ver quais são os meus direitos e obrigações nesse término de relacionamento. Sim. Eu sou um advogado de característica de acordo. Acordo. Eu não sou do litígio no direito de família, eu sou contra o litígio no direito de família porque eu acho que não faz sentido nenhum, entendeu? Você deixar na mão de um terceiro, o juiz ou o promotor, decidir a vida daquele casal que sempre viveu juntos.
Então, e mais quando tiver uma criança, isso, né? porque o juiz vai decidir tudo, inclusive o que vai fazer o que vai fazer com essa É, criança. não é certo. Não tô falando que o juiz é bom, é ruim. Não é isso. Ele é muito bom. Ele sabe o que ele tá fazendo. Só que ele vai aplicar a lei para todos os casos, entendeu? E a lei não é o costume. O costume é o que está acostumado a ser feito dentro daquele seio familiar. A lei é o que determina a lei. E a lei é muito mais dura, a lei é muito mais direta. E às vezes aquela organização que foi feita pelo juiz não é a ideia, e geralmente não é mesmo. Porque é um terceiro que não tem nem ideia e que vai passar o seu caso, depois tem outro igual, entendeu? Para ele ver e ver o que vai fazer. É mais um, né? Então daí, quando geralmente o que vem no meu escritório é de tudo. Vem às vezes os dois, que para mim é muito mais agradável, porque daí tenta conciliar os dois e fazer a coisa acontecer de uma maneira muito mais rápida. Nesse conciliar, você ainda questiona, assim, não existe a possibilidade de vocês retomarem essa relação? Sim. E daí quando a pessoa geralmente vai sozinha, e casal também, primeira coisa que eu aconselho é psicólogo. Quando Terapia é de casal, casal. terapia de casal. Quando você vê que não tá muito ainda, sabe, maduro o divórcio, e muitas vezes não está. Quando a pessoa vai sozinha, fala, eu não sei o que fazer, eu preciso saber meus direitos, você orienta ela, mas fala assim, vai no psicólogo, procura uma ajuda para você tomar essa decisão de forma assistida, porque do jeito que você tá hoje, você não tá bem para tomar sozinha essa decisão, com todo o respeito. Claro. Mas é importante ela entender. Quando a pessoa chega 100% para fazer, a partir daquele momento, daí, bom, não quero mais, é isso, vai acontecer. Se vier só a pessoa, geralmente a outra pessoa tem advogado já, ela vem, a gente indica para ela os direitos, ela mostra toda a documentação que ela tem, muitas vezes não tem documentação nenhuma, porque às vezes a pessoa é tão dependente do outro que não tem contato nem com o contador, nunca viu a sua própria declaração de imposto de renda. Porque ou o marido, ou a mulher, ou a pessoa que controla, faz tudo, entendeu? E ela nunca teve acesso à própria declaração dela. Assina coisas sem saber o que está assinando. Bom, então peraí, já deixa eu fazer uma observação aqui. Então, se você é essa pessoa da relação, que é a mulher, e depende financeiramente do seu marido, tá ali como dona de casa, exercendo as funções domésticas, cuidando do filho. Uma das coisas que ela, mesmo sendo a dona de casa, ela tem que saber o que está acontecendo na questão financeira da família. Sim. Porque você pode não trabalhar fora, mas você trabalha dentro. Então, você faz parte daquele contexto financeiro. Um dos deveres do casal é o dever de informação. Dever de Fidelidade informação. e dever de informação. Então, poxa, o que custa, já que você tem uma união estável, um casamento, vai fazer a declaração de imposto de renda? Você manda para ela a sua declaração. Pega a dela, manda a dela, a dele, para você ver o que a família tem. E se vê que está discrepante questão de dinheiro, para recompor o seu saldo para você não ficar desguardada. Sim. Não por um divórcio, mas às vezes até por um falecimento do outro. Sim. Porque às vezes o outro falece e controla tudo, você vai demorar uns 6 meses para conseguir acessar, entendeu? Entender o que está acontecendo. Então o casal precisa conversar essa comunhão, de finanças, né? Essa entendeu? comunhão é importante. E não tá invadindo a questão do outro. Vocês são um casal, entendeu? Vocês têm uma prole, têm um filho juntos. É importante que tenha. Então a pessoa, geralmente mulher que vai lá e não tem ideia, o que eu peço para ela é procura. Não, mas eu não sei onde eu... Procura. Entra no computador dele, já que você tá achando que não vai dar mais certo, tá? Você precisa se preparar. Vá atrás das suas declarações, vê o computador, você tem direito de entrar no computador da família, vê se você acha documentação, movimentação de cartão de crédito, quanto movimenta financeiramente, para você entender patrimônio, né? Da onde que você vai sair, daqui para frente o que vai acontecer. Só que é cada vez mais comum, e principalmente mulheres, já que a gente está aqui, eu acho que eu posso falar assim, de ficar meio alienada das coisas do marido. Porque o marido tem empresa, porque não sei o quê, e dinheiro vai caindo na conta para pagar, e tá tudo certo, e vai. E a situação se perdura por 10 anos. Depois de 10 anos, a mulher não faz ideia de quanto o marido ganha. Então, e daí fica difícil de você saber o que você vai fazer. A insegurança é muito grande e você não consegue planejar o seu futuro. Porque tem aquela questão, né? A questão que num casamento o marido tem que ser o provedor. Não concordo com isso. Também não. Tá, não concordo com isso. Mas tem muita mulher, tem muita família que bate na tecla disso, que acha que tem que ser a ferro e fogo, isso que tem que acontecer. Numa situação de um falecimento, não estamos falando de traição, não. Vamos falar de um falecimento ou de uma separação, porque X motivos pode partir do homem também. Sim. Enfim, essa mulher fica totalmente na mão, desprotegida. E detalhe, muitas delas, às vezes, querem se separar, tem motivos para isso, e por essa falta de informação, se coloca nessa posição de eu não posso me separar porque eu dependo dele. Dependo dele. E nem sempre depende, né? Você também tem o direito,
conforme uma Sim. constituição familiar, seja ela qual for, de união estável de casamento, tem os seus direitos ali que estão envolvidos e você tem o direito de saber. Então, É importante que se saiba o que você tem, o que vai acontecer daqui pra frente. Então você precisa entender primeiro a relação que você tá, porque às vezes você acha que você tá no namoro, você tá na união estável. Às vezes também uma coisa que acontece muito é ter um pedaço de relação sem contrato. Então a pessoa fica numa união estável de fato, sem contrato, por 8 anos. Daí depois ela vai lá e faz um contrato de casamento com separação total. ah, que legal. E daí ele acha que a partir daquele contrato de relacionamento de separação total, de casamento, dali pra trás, zerou tudo. E dali pra frente nada comunica. E a lei não é assim. Tá. Então o que eles fazem? Eles pegam esse pedaço, faz o contrato de união estável, separação total, e fala que pra trás era namoro. E põe na escritura que pra trás é namoro, mas isso não é verdade. Como não retroage, a pessoa tem esses 8 anos. Então assim, são várias nuances no direito de família que é importante, principalmente aqui que a gente está falando com mulheres, que vocês consultem um advogado, e um advogado especializado, que vai poder dar essas nuances e mostrar para vocês quais são os seus direitos. E a partir de você saber o seu direito, você decidir com mais calma o que você vai fazer. Que pode ser brigar pelo seu relacionamento. A gente, às vezes, quer salvar nosso casamento. Então Sim, vai, também. fala assim, bom, eu já sei que financeiramente não vou ficar ruim, mas mesmo assim eu vou tentar brigar pelo meu amor e tal, e brigue pelo seu amor. E daí, se não der certo, você já sabe o que vai acontecer. Então, a prática do direito de família é maravilhosa. São muitas questões que se tem envolvidas e a gente tenta ajudar as pessoas de todas as formas, inclusive dando um amparo psicológico do nosso jeito, acolhimento na pessoa, para a pessoa é muito triste, é muito sigiloso o que ela fala pra gente. Então a gente tenta dar o devido acolhimento no nosso escritório lá para. Eu nem gosto muito de virtual porque eu gosto desse presencial. Mas tem que ter isso, né? O advogado, eu acho que ele tem que ter um olhar de compaixão, aquele casal, enfim, Sim, aquela sim. pessoa que procura e tá nesse momento. Não né? é fácil. Não, imagino que não fácil. seja mesmo. Eu me lembro dos meus pais quando se separaram lá atrás, que já não foi fácil naquela época. Eu imagino que hoje muitas outras questões devem estar em jogo também. Agora, se uma mulher te procura e fala assim, sou casada, ou tenho uma união estável e tal, e meu marido me bateu. Ou sei lá, todas as formas de violência que a gente sabe que nem sempre, não só é a violência física, mas pode ser a violência patrimonial, a violência psicológica, qualquer tipo de violência que essa mulher está passando. Existe uma outra forma de olhar esse caso? Os casos de violência doméstica são muito complicados, né? Porque são difíceis de provar. Porque geralmente acontece no ambiente doméstico, onde não tem câmera, não tem nada. Então são coisas que vai precisar ir atrás de WhatsApp, o jeito que fala, celular e tal. Mas hoje em dia a Maria da Penha funciona bem. Então a primeira então quando vem pra gente, a gente fala, e aí, mas como é que tá? Isso sempre foi assim? Como é que não foi? Tá insuportável? O que é o tipo de violência que vai fazer? É lógico que nenhuma violência é tolerável, mas às vezes aquilo já acontece há muito tempo naquele casal, né? Violência física, sai de casa ou entra com medida protetiva. Mas às vezes a violência psicológica, e daí demora, né, pra pessoa processar, ela tá sendo muito diminuída e tal. Acha que ele é assim, ele tá é meio ruim, violento mesmo, né? ele é machista, Então isso acontece muito, mas o meu, se não dá, tá insustentável, é procurar uma delegacia da mulher, vai lá, faz um boletim e de pede ocorrência. a medida protetiva já pra tirar ele do lar. E ele tem que sair mesmo? Tem. Se tiver medida protetiva, se for uma pessoa de bem, tem. Mas já vi muita gente ser presa descumprindo também. Por quê? Porque o marido que é violento, ele não quer saber de lei, né? Ele vai pra cima, quer. a mulher é dele, tem toda aquela questão. Mas é bom lembrar que tem violência ao contrário também, viu? Então. Tem também. Só que não tem Maria da Penha pra homem também. É o João da Lapa. É só pra mulher, não tem João da Lapa. Não tem. Tá. Então, primeira coisa, se você sofre qualquer tipo de violência, procurar a delegacia da mulher, que ali você vai ter as provas para juntar num processo de separação. De divórcio. Lá, na verdade, as provas para você impedir o contato com o outro, que a violência não pode acontecer. Então, o processo de violência doméstica é para impedir que essa violência ocorra. Então, para pedir a medida protetiva. Muitas mulheres que acabam não chegando a esse ponto de procurar e de entender e de estar tanto numa dependência ali, né? De novo, essa questão da dependência. Os casos mais graves até acontecem, os feminicídios que a gente vê aí cada vez mais crescendo, né? E é muito triste falar disso.
É porque eu não sou psicólogo para falar muito tecnicamente sobre o tema, mas eu sei que o abusador, quando ele não é barrado, ele vai escalando, entendeu? Vai, né? Ele vai Vai abusando, aumentando, abusando, né? abusando, abusando, abusando e chega em coisas piores. Geralmente é assim, lógico que cada um é de um jeito, mas se a coisa vai ficando livre, daí a coisa parece que vai piorando, né? Sem dúvida. Então é muito. E a mulher, se for mulher, cada vez mais fragilizada no seu lar e mais incomunicável. Às vezes o cara é narcisista, ele até tira o direito dela de falar com as pessoas, ele vai tolhindo as coisas. Tipo, né, E se você não estiver bem psicologicamente, você entra naquela e fica, entendeu? Fica. E fica dominado pela pessoa. Doutor, se uma mulher chega, eu vou falar sempre do lado da mulher Sim, aqui, não tem problema. por conta do contexto nosso, mas se a mulher chega e fala assim, descobri que meu marido me traiu, e ela é casada, a lei protege ela ou ela tem mais direitos nessa relação? Como que funciona? A única questão que vai mexer mesmo com isso é a questão alimentar. Se a mulher for arrimo de família, o marido depende dela, e ele trai ela com outra pessoa, e ele tiver que pedir alimentos para ela, porque ele pode ser dependente dela. Ele pode ser o dono de casa e ela sai para trabalhar, existe muito. Ele não vai ter direito a pedir os alimentos. Ele vai ter alimentos mínimos lá só de sobrevivência, um salário mínimo, mas não vai poder, porque ele que deu causa para acabar o relacionamento. Tá. E o contrário também, o universo é verdadeiro. Também, dos se uma dois. mulher Tá traindo o cara e é dependente de alimentos dele, a hora que ele provar. E é um negócio complicado, porque às vezes os dois podem estar traindo. Um descobre. Daí ele pega, manda um detetive atrás dela. Daí ele fica bonzinho e deixa só pegar as provas. E daí ele entra com o divórcio e fala, ela não tem direito a alimentos. E ela que tá meio a ver navios, não sabe que ele trai ela, ou sabe, mas não tem prova. E daí ele consegue não pagar pensão pra pessoa. Então é uma questão... Esse direito a alimentos, né? E se ela não... beleza, então por um tempo ele tem uma pensão, não vamos nem falar de um caso de traição, mas ela separou, ela tem direito a alimentos. Sim. Quando cessa esse direito de alimentos? Ele cessa em algum momento? Os alimentos podem ser definitivos ou temporários. Quando a pessoa passa dos 55 anos, fica mais difícil de entrar no mercado de trabalho, e ela está há muito tempo com o seu futuro ex-marido, o juiz acaba arbitrando definitivo. Mesmo que ela constitua uma nova família? Se ela constituir nova família, pode ser que ela dê causa para extinção dos definitivos, entendeu? Mas daí o daí ex-marido tem que entrar para com... pedir revisional para extinguir. Tá. E quando a pessoa é apta a trabalhar, mas não está trabalhando, ela pede um temporário. E daí o juiz costuma dar um ano e meio. Até que essa pessoa consiga se recolocar. Então, 35 anos, é dona de casa hoje, ajuda o marido, tá se separando. O marido vai sustentar ela, para filho e tudo, até ela conseguir condições, vai dar uma data, geralmente um ano e meio. É assim. Agora, voltando à questão quando tem traição e a partilha de bens não tem nada a ver com traição. Indenização da traição também tá quase caindo no nosso direito, quase não existe condenação nesse tipo. Então, na verdade, vai só para os alimentos mesmo. A traição é uma coisa que está acabando com o vínculo do casal, mas o que é de direito de partilha de bens, o que o casal não muda se traiu, se não traiu, porque direito patrimonial não tem nada a ver com o direito de alimentos ou sustento e tal, é diferente. Quero agradecer ao meu patrocinador Exato Digital. Você conhece, você sabe o que está acontecendo com o seu CPF nesse exato momento? Não? Então faz o seguinte, aponta o seu celular pro QR Code que aparece na tela, você tem R$40 de crédito, coloca lá o seu CPF ou o seu CNPJ que você vai ter um relatório completo de como que está esses seus documentos, CNPJ ou CPF. Exato Digital é o seu guardião digital, não deixa de acessar. E a gente está aqui hoje falando sobre o direito da família, descobrimos várias coisas bacanas, aprendemos sobre várias coisas bacanas, sobre união estável, sobre casamento, quais são os nossos direitos e obrigações enquanto a gente está num relacionamento, seja ele o regime que for. E agora, o Dr. Daniel Oliveira, que está aqui com a gente, vai trazer alguns casos que estão expostos aí na mídia, né, que são... informações públicas para a gente debater um pouco e explanar o que são esses casos e como que eles podem ser resolvidos, doutor? Sim. O que temos aí na mão? Eu vou pegar o primeiro caso que eu tive uma interação com ela e futuramente vamos ter aí até uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. O caso, eu não costumo falar muito o nome das pessoas porque é uma coisa muito confidencial, mas está muito na mídia, o caso da Samara Filippo. Samara Filippo, ela está com um problemão aí com o ex-marido. O que acontece? O que acontece com todas as mulheres mais que acompanham a vida do marido? Acaba assinando um monte de coisas sem perceber o que está assinando. Na confiança total. Na confiança total.
Gente, a gente pode confiar no marido, a gente tem o dever de confiar nele, fidelidade e tudo mais, mas nós temos que nos proteger sempre. Não podemos assinar nada sem ver o que está acontecendo. E sempre que for para se fazer isso, você fala, não, peraí, o que é isso? Para que vai fazer isso? E se tem dúvida do conteúdo, contrata o advogado. Contrata advogado, pergunte, contrata por fora advogado para ver. Não deixe tudo na mão do contador, do marido. E aqui eu tô falando mais para mulheres, porque é um canal para mulheres, mas pode ser ao contrário. Então ela vendeu um patrimônio que era dela para adquirir um outro patrimônio. Mas quando foi ver a aquisição desse patrimônio, ela não participava. Então, ou seja, ela nem assinou depois a aquisição do outro patrimônio. Isso acabou passando quando eles vieram se separar. Me parece, tá, que esse é o caso. Ela descobriu que o apartamento estava no nome do irmão, briga por esse dinheiro até hoje, parece que agora conseguiu. A casa, né? Ela vendeu um apartamento dela para colocar dinheiro numa casa que o casal estava comprando. Eu tenho acompanhado muito de perto esse caso. Então ela pegou o único patrimônio que ela tinha, vendeu, deu dinheiro para o marido para ajudar a comprar esse imóvel, uma casa. Só que o marido colocou o imóvel no nome do irmão e ela não tinha conhecimento disso. Aí o que aconteceu? Eles se separaram e a casa foi vendida. Claro que ela foi atrás do direito dela de 50% do imóvel é meu. Não, bonitinha. O imóvel não está no meu nome, está no nome do meu irmão. Ou seja, ela tem que provar agora que ela tem direito a tudo isso, né? Injustiça absurda que está sendo feito contra ela, uma mega sacanagem. Então ela está sofrendo aí, está vindo na mídia pedindo ajuda. E graças a Deus o ex-marido é bem de vida, como parece, né? Isso vai se resolver, tem patrimônio, tudo. Mas e se a pessoa é bem de vida, mas é pilantra, porque a questão não é ser bem de vida. A questão assim, se você tem caráter pra fazer a coisa certa, a gente não tá falando se ele é bem de vida, não. Ele não fez a coisa certa. Não, sim, mas ela vai conseguir restituir. Se Deus quiser. Porque tem muita gente que faz isso e não tem patrimônio depois, dá golpe na própria pessoa que tá casada, entendeu? Sim. Então a gente tem que conferir todos os documentos que assinam, todas as transações. O casal tem que estar alinhado, seja ele homoafetivo, seja ele homem e mulher, seja ele do jeito que for. Ele tem que se alinhar. Qualquer coisa que peça para assinar, fala assim, não, tudo bem, eu vou assinar. Senta aqui, me explica o que é. Você vai falar, não, então eu vou ler, ver se é isso mesmo. E se ficar alguma dúvida, fala assim, a gente pode esperar amanhã para fazer. Eu quero entender melhor isso aqui. Sim. Isso não vai acabar com o seu relacionamento, você não precisa ficar com medo, você tem que ter segurança, porque se depende da sua assinatura, é porque você tem que entender o que você está assinando. Você é parte importante desse negócio. Não pode ser submisso nessa questão. Você tem que acompanhar as coisas que você está fazendo, porque o que o casal faz vale para você. Eu acho que o alerta que ela está dando ali também, a Samara, nas redes, é de que veja, né? Esteja muito ciente de tudo. É esse alerta que ela está dando. E ela tá prestando um grande serviço para a sociedade e para as mulheres. Sem dúvida. Porque é muito comum acontecer isso, Paty. Nossa, como é comum a pessoa não saber o que tem, sabe? Não faz ideia do que acontece. E fora isso também, ela está enfrentando aí um problema, assim, de racismo contra as filhas, absurdo, que ela levanta também bandeiras maravilhosas. Samara, parabéns aí por todo o seu trabalho para que o racismo seja encarado como crime. E olha que é filho de quem é, entendeu? Filho de quem um super então, jogador assim, e tal. Tem aí todo o nosso apoio e eu tenho certeza que tudo vai sair conforme tem que sair, da maneira correta. Sim. Tem mais casos aí, né? Tem mais um caso interessante. Esse é um caso homoafetivo, tá? Mas eu acho que vale pro tema aqui. O casal tava junto, 8 anos juntos, gays, sempre, fazia viagens com as famílias e tal, nunca tiveram filhos. E um dia esse cara morre com um problema sério, tal. Um deles, o arrimo da família, morre e deixa o mais novo com ele. Olha, esse cara foi chamado de garoto de programa, esse cara foi chamado de namorado, de ficante, de tudo, sendo que quem atacava eles era a própria família que conviveu com eles, então conhecia. E daí a gente demorou 8 anos para conseguir fazer acontecer a união estável, para mostrar para o juiz que era uma união estável. Só que, cara, 8 anos. Tinham tudo, tinha contas, um pagava a conta de luz, outro pagava a conta de telefone, tinha contas na mesma casa com o nome,
Tinha fotos, inclusive com as pessoas que o atacavam. Por que tanto tempo, num caso que você tem provas evidentes ali de... Porque o judiciário prefere se resguardar de todas as provas possíveis antes de declarar que aquilo é uma união estável ou não. Tá certo, mas é demorado. E briga, e recursos e tal, e eles gananciosos, né, os colaterais, querendo, os irmãos do falecido querendo o dinheiro. E o meu cliente era herdeiro universal, porque só tinha ele de marido, ele ia receber tudo. Então ou ele recebia tudo ou ele recebia nada. E daí ficaram nessa, e daí na briga lá deles, parece que uma das pessoas chegou pra ele e falou assim, eu vou vender caro isso pra você. Você não quer fazer acordo com a gente, então eu vou vender. E vende mesmo, porque se você quiser brigar, você briga infinitamente. Então, Mas conseguiram finalizar... Conseguimos, agora nós estamos dando entrada no INSS dele, do falecido, uma pensão. Então ele ficou 8 anos dependente sem receber a pensão do falecido. Olha só que coisa. Porque E patrimônio? Tinha o patrimônio, mas estava bloqueado. Mas vai desbloquear agora? Agora ele recebeu tudo. Mas é um desgaste, né? Isso pode ser com homem, pode ser com mulher, pode ser, entendeu? Então, doutor, qual que é a sua dica? A minha dica é se regularizar. Se regularizar. Mesmo que o regime não seja o adequado, você quer fazer comunhão parcial, mas ele só quer fazer por separação total, é melhor fazer. Porque daí se faz, depois resguarda os direitos, no meio daquilo ali você começa a conversar com o seu marido, pedir para colocar bens no seu nome, porque senão nada vai comunicar e a coisa vai indo bem. Mas é importante se documentar. Ficar sem documento é uma das piores coisas possíveis, inclusive para a pessoa que tem mais dinheiro. Sim. Porque se a pessoa tem mais dinheiro, aí que ela vai querer se regularizar mesmo. Sem dúvida. Senão ela tá pondo em risco o patrimônio dela antes de ter um documento de união estável, de alguma coisa. Tá. É um namoro que pode virar uma união estável e que pode ter regime de bens. Então, tudo aquilo que ganhou no período que tá com a mulher vai ter, com o homem ou com a mulher, vai ter que dividir lá no final. Pode ser um processo um pouco menos dolorido, né? Mas é importante conversa, sabe? O bom trato entre eles e essas questões ficarem bem definidas. Mas, entre assim, eles. a separação, ela nunca vai ser uma coisa fácil de se resolver. Isso é fato, né? Você tá com uma pessoa ali construindo uma família ou né, simplesmente tendo uma relação longa sem constituir, não ter filhos e tal, mas a gente não quer que acabe, né? Acho que ninguém casa ou tem uma relação assim querendo que acabe, mas se acabar, que ela seja de uma maneira que não precisa haver ódio, haver esse tipo de 8 anos para se resolver uma questão que tinha tudo para ser uma coisa simples de se resolver, porque a gente não sabe o outro lado, como que ele vai se posicionar no movimento de separação. E principalmente, Paty, quando tiver filhos. Isso é muito importante falar aqui, olhando para vocês, gente. Filho é o que mais sai prejudicado nessas relações. Se você não colocar seu filho na frente numa decisão dessas brigas e tal, você vai gastar muito tempo de terapia com ele para poder ajustar a cabecinha dele, coitado. Porque ele não tem nada a ver com isso. Ele acha que ele é responsável, porque sempre vai estar falando do cuidado dos filhos, de coisas. E os dois vão ter problema pro resto da vida com esse filho. Então, sempre, antes de tomar qualquer atitude, a ação de guarda é terrível. A ação de guarda é que tudo é colocado, as mágoas e tal. Então, quando você lê aquilo, acaba com a relação do casal. Se o filho tem acesso àquilo, nossa, ele vai julgar todo mundo. Então, gente, sempre põe os filhos na frente. Tenta fazer um acordo com outra parte. Às vezes o financeiro não está muito adequado, mas, cara, lá na frente a coisa vai ser melhor, entendeu? Porque aquela coisa, vocês não são mais marido e mulher, mas vocês ainda têm uma família, né? Sim. A família ainda existe, né? Porque tem um filho em comum ali. Então, se as pessoas quiserem procurar você para qualquer esclarecimento, deixa suas redes, deixa o seu contato, por favor. Gente, eu sou sócio da Advocacia Euclides de Oliveira e também tenho os meus portais, então quem quiser me procurar, Euclides de Oliveira Advogados Associados, é o nome do meu escritório. E a minha página no Instagram, onde a gente divulga muitos conteúdos, informações novas. Quase todo dia nós atualizamos com vídeos. Doutor Daniel Mota Oliveira no Instagram. Se a pessoa tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. E lá tem toda a minha equipe também que dá uma assessoria. Precisando marcar reunião também, lá é um bom local. E eu estou à disposição. Obrigada, doutor. Foi excelente essa pauta. Eu acho que a gente podia marcar uma próxima para falar dessa questão de guarda. Com certeza. De crianças em momentos de separação. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado, eu espero que você também tenha tirado suas dúvidas. Caso
ainda tem alguma ou precise do doutor, entre em contato pelos portais aí, tá aqui o contato abaixo. E eu espero você no próximo episódio. Um beijo, até lá.